Sejam bem-vindos a mais um Café com Resenha, este programa que tem por objetivo levar até você um bate-papo descontraído, uma conversa descontraída, mas também com o objetivo de instruir, informar e, sobretudo, fazer pensar. Pensar de uma maneira que seja construtiva. E hoje nós temos o prazer de recebermos aqui na The Best Coffee, de novo na nossa cafeteria, na recepção do Instituto Beneficente Batista Monte Irmão, duas pessoas que são ilustres na cidade e que eu tenho certeza que vocês vão se familiarizar com eles. Qualquer morador de Teresópolis, de alguma maneira, é familiarizado com a vida deles. Estou recebendo aqui Ralph Freitas, seja muito bem-vindo, Ralph. Obrigado. E estou recebendo também Marcelo Santa Cecília, seja muito bem-vindo, meus amigos. É um prazer, pastor. Prazer. É sempre um prazer participar, né? Enfim, a gente já participou de algumas outras... Fatos em Foco. Fatos em Foco. E, enfim, agora é um enorme prazer estar aqui, conhecendo aqui fisicamente as instalações, e a gente está nos conhecendo cada vez mais e cada vez mais falar para a população alguns assuntos do nosso dia a dia que, com certeza, são interessantes para o dia a dia de todo o Teresópolis. Com certeza, até porque os dois têm um envolvimento muito grande na cidade. Ralph Freitas, ele é sócio-gerente do Teresópolis Shopping e o Marcelo Santa Cecília é superintendente do shopping. Então, todos nós, de alguma maneira, circulamos pelo shopping, né? É o shopping de Teresópolis. E tem uma coisa que entre nós em comum, que vai ser importante para esse bate-papo. Para você que está em casa, é importante você assistir, sua família também, porque além das informações, muita coisa pensada e conversada aqui vai ajudar a pensar em Teresópolis, uma cidade linda e maravilhosa. Eu costumava brincar, a minha filha morou em Santa Catarina durante 3 anos. Ela decidiu ir para lá, quis fazer direito e quis fazer em Santa Catarina. Dizem que tudo que a Júlia pede eu faço. Eu não acredito nisso, mas dizem. Como, a lenda é essa. A lenda é essa, dizem as más línguas e as boas também. E aí a Júlia me procurou e falou: pai, eu quero... Nós tínhamos o hábito, né, de sempre passar as férias lá, nós amamos, né, Florianópolis, Santa Catarina, e Júlia quis fazer direito lá. Eu falei: filha, o direito deve ser por minha causa. Então você deve pensar bem, porque eu posso ser uma referência, um fator motivador. Mas se você não fizer por gosto, você vai parar uma hora. A hora que passar o encanto de seguir a carreira do pai, você vai parar. E Florianópolis por quê, minha filha? Não, pai, eu quero, porque é uma outra perspectiva de vida, eu quero aprender, quero amadurecer. Foi para lá. E aí eu passei a amar mais ainda Florianópolis. E eu dizia o seguinte: melhor que Teresópolis, só Florianópolis. Porque tem praia e tem Júlia. Hoje em dia tem praia, mas não tem mais Júlia, que era o mais importante. Nós temos algo em comum, nós três, não é? Temos ligação com Teresópolis, acredito que o Ralph muito mais do que nós dois, Marcelo, sim. Mas os três vieram para cá, e num momento importante de Teresópolis. Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, uma Teresópolis que é histórica, não é isso? A história de Teresópolis é linda pelo fator histórico mesmo, até pelo nome que tem, mas também pelo clima, pela segurança, pelo que proporciona para qualquer pessoa morar aqui. Acho que a gente podia começar pensando um pouquinho nesse avanço de Teresópolis, nessa mudança aí. Marcelo tem uma história aí, veio aqui muito novo, não é isso? Pois é. Eu frequentava bastante Teresópolis quando eu era adolescente. Tinha muitos amigos que tinham casa aqui. E dos meus 16 aos 19, 20 anos, eu vim aqui muitas vezes. Passei alguns carnavais aqui, inclusive. E passei, sei lá, dos meus 20 até meus 40 e poucos, praticamente sem vir a Teresópolis. Acabei frequentando outras cidades da Serra, especialmente Petrópolis. E profissionalmente acabei vindo para cá, recebi um convite para participar de um processo seletivo para administrar o shopping daqui. E a primeira vez que eu vim, eu confesso que eu tomei um susto, porque eu vi uma outra Teresópolis, né? A Teresópolis idílica que eu tinha nas minhas lembranças de adolescente e tal, eu já vi de uma outra forma, de uma forma muito mais desordenada, e eu acho que, de uma certa forma, todos nós, eu acrescentaria também, pastor, que a gente tem mais um outro ponto em comum, além do amor a Teresópolis, que é o amor ao café. Ah, sim, verdade. Nós três aqui temos um amor ao café que eu acho que verdade. Mas enfim, voltando mais uma vez a Teresópolis. A gente percebeu isso claramente e tanto que a gente encampou
um movimento Eu Amo Teresópolis. A gente fez uma campanha junto com a Prefeitura, junto com a Unifeso, foi feito um layout para isso, e nós, o Teresópolis Shopping doou três mobiliários urbanos, 2 que já foram instalados, um na Praça Santa Teresa, outro na Praça de Peçanha, e o outro que vai ser instalado em Soberbo, sim, que é exatamente uma declaração de amor à cidade. Eu amo Terê. E que ficou muito bonito. E que ficou muito bonito. Né? Muito então, bonito. assim, é exatamente isso, quer dizer, é uma declaração de amor à cidade, e a gente entende que o shopping é um vetor comercial importante, tem um papel turístico forte. Um turismo de negócio, um turismo comercial. A gente está atraindo muitas marcas de varejo fortes para a cidade, marcas que não tinham Teresópolis no seu radar comercial, e que hoje em dia a gente vai a qualquer seminário, a qualquer congresso, a qualquer feira, e Teresópolis está no mapa. Então isso eu tenho certeza que é um trabalho que a gente acabou também, de uma certa forma, andando junto com outras entidades da cidade, né? Sim. Nós não somos únicos nisso, e principalmente com uma prefeitura também, que, enfim, tem um viés muito nesse sentido, estimulando o empreendedorismo. Que foi muito importante. Rafa, você acho que de todos nós aqui é o que tem mais a ver com a história. Exatamente. Bom, minha família, como a gente começou um pouco aqui antes, meu avô fundou a Aviação Teresópolis, Manuel de Freitas, e em 95 construíram um shopping, né? Na sociedade tinham também os 2 irmãos deles, o Nelson e o Newton. E o Newton está vivo ainda, com 95 anos hoje. E em 2013 meu avô faleceu, então eu me mudei para Teresópolis exatamente para eu participar das empresas, me inteirar. Até então eu tinha morado praticamente minha vida inteira no Rio. Certo. Então eu consegui viver exatamente isso. Para mim, Teresópolis era uma cidade em que eu vinha final de semana, passava as férias aqui com os meus avós, mas eu não vivia o dia a dia e tinha uma lembrança carinhosa da cidade, mas quando eu vim morar aqui, eu vi que o dia a dia era bem diferente do que eu imaginava, na verdade. E com o tempo, de 2013 para cá, eu acho que teve uma mudança muito grande. Quando eu vim, eu ainda senti uma cidade um pouco mais fechada, um senso de pertencimento menor do que a gente tem hoje. A campanha do Eu Amo Terê, além de ser uma declaração de amor, é um convite também para todo mundo ter esse senso de pertencimento com a cidade. Então a gente estimula muito isso no shopping, orgulho da cidade. Ter orgulho de morar aqui, né? Exatamente, ter orgulho, e isso tem crescido cada vez mais. Eu acho que por um fator interno, que é a gestão da cidade, sem dúvida melhorou muito nos últimos anos, isso tem atraído investimentos. Nós lá no shopping mesmo, a gente tem acreditado muito na cidade e tem sempre reinvestido no shopping. E não só a gente vê que é um movimento de vários empreendedores da cidade. Então, e isso acaba trazendo gente de fora também. A qualidade de vida que é muito boa, o custo de vida ainda mais baixo quando comparado com o Rio de Janeiro, por exemplo. E eu acho que a pandemia agora acelerou mais ainda. Eu me mudei recentemente, procurei casa e apartamento e praticamente não tinha opção. Me mudei no meio da pandemia e praticamente você não tinha opção porque estava quase subtomado. Pessoas que moravam no Rio em apartamentos se mudaram aqui para Teresópolis para ter um pouco mais de espaço, enfim, para ter um pouco mais de conforto, e eu acho que é uma tendência que vai acontecer. Sim. Porque para a cidade é muito vantajoso, a gente acredita que vai ter muita oportunidade por conta disso, e a cidade só tem a ganhar, sem dúvida. Eu, quando vim morar aqui em 2013, eu ouvia muito, né? Eu ouvi na realidade essa frase, que Teresópolis era um lugar que para trabalhar pode esquecer. Aqui era lugar para descansar, quase dizendo que era um lugar para pessoas que estavam já se aposentando. E aí eu fico aqui pensando, Ralf, porque você fez na realidade o pensamento inverso da maioria. Você vê, a minha filha quis ir para Florianópolis. Muitos jovens, na realidade, querem se formar e sair daqui ou estudarem fora daqui, porque é uma cidade que não tem, na realidade, oportunidade. É lógico que você tinha um fator família para voltar. Mas poderia também não ter optado por isso, não é? Poderia também ter vislumbrado um outro futuro, em outro lugar, outras opções, não é? E aí acreditou em vir para uma cidade que sempre foi falado como uma cidade que, em questão de empreendedorismo, era fraca, não era isso? Exatamente. E Teresópolis está mudando muito. Isso é exatamente a história que aconteceu comigo. Na verdade, a minha família, por parte de mãe, é daqui de Teresópolis.
e meu pai, a família inteira é alemã. Então eu tenho uma ligação muito forte com a Alemanha também, morei lá. E antes de vir para cá, na verdade, eu trabalhava numa multinacional alemã. Tinha trabalhado com eles lá e existia a possibilidade de eu voltar para lá e eu estava quase indo, na verdade. Então, já 45 do segundo tempo, eu resolvi mudar de ideia e em vez de ir para a Alemanha, vim para cá. E assim, não me arrependo, acho que foi a escolha certa, tanto pelo shopping quanto pela cidade, enfim, tudo isso que a gente já falou. Eu acho que quem tomou e quem vier a tomar essa decisão não vai se arrepender. Acho que a cidade está passando por um momento muito bacana. Eu acho que tem um ponto importante também nisso, pastor, é que, na verdade, a gente acaba acompanhando isso muito até pelo Ralph, que são as segundas e terceiras gerações de empreendedores locais. Sim. Que de uma certa forma estão se estruturando, estão se equipando, estão se preparando para assumir o negócio dos pais, dos avós e tal. Né? Que é comum. Um grupo, né? Exato. Disso, que é comum numa cidade que tem esse perfil. Sim. Os empreendedores na cidade, eles são de maneira assim, original, todos daqui, não é isso? E aí os pais, por uma questão de idade, vão transferindo para os filhos. Nós temos amigos que passam por isso, né? Vários aqui na cidade que estão passando por essa experiência. Você fez o caminho, estava lá, veio para cá, acreditou na cidade. É lógico que para qualquer jovem Alemanha e Teresópolis, o cara não vai pensar duas vezes. Europa, Rio, Europa, Brasil, Rio, Teresópolis, há um senso geral, comum, parecia ser até uma opção louca, né? E você é muito jovem, sim, a Alemanha para você, a Europa para você seria uma possibilidade muito grande. Na época eu tinha 23 para 24 anos. Então, tinha um futuro promissor lá também, mas mais uma vez, acho que foi a decisão certa, enfim, não me arrependo. E como o Marcelo falou, a gente tem um grupo aqui na cidade, na verdade, que se chama GIF, é um grupo em que filhos de fundadores de empresas aqui da cidade, então tem diversos grupos, a gente se reúne uma vez por semana, uma vez por mês. Muito bom. A gente escolhe um tema para a gente estar conversando, liderança, gestão, processo, questões financeiras, enfim. Às vezes a gente traz palestrantes de fora também para passar conteúdo para a gente e aí é um ganha-ganha. E isso a cidade ganha muito, sim. Muito com essa iniciativa de vocês, não é isso? Sim, surgem muitas ideias nesses encontros, as dores que algum empreendedor já sofreu é uma solução para o nosso negócio, enfim, vice-versa, é uma troca muito rica. Muito bom. E daí surgem oportunidades e, como você falou, é a cidade que ganha. E é muito legal também que acaba sendo um outro perfil, né? Porque de modo geral, os pais ou avós foram empreendedores de sangue, né? Isso. Os caras que tinham aquilo no sangue, aqueles caras que criaram algum negócio de uma forma intuitiva, às vezes sem ter uma grande formação em administração, em economia, em gestão de negócios e tal. E hoje em dia você vê profissionais do nível do Ralph, que é outra coisa, que são profissionais que tiveram uma formação acadêmica forte, que têm isso já no sangue e tem uma possibilidade de expandir os negócios absurda. Eu vejo isso assim de uma forma maravilhosa, espetacular, pelo seguinte: a empresa de família, vocês sabem disso melhor do que eu, não é minha área, né? Mas as empresas de família, elas têm a questão muito do emocional, muito do sentimento, não é isso? Sim. Intuitivo, né? Não é isso, intuitivo, né? Aquela coisa. Agora nós vivemos uma época completamente diferente, acadêmica, de formação, vamos dizer assim, é uma área mais técnica, é uma época mais técnica, mais com a razão, não é para pensar no negócio. Exato. E Teresópolis, por ser uma cidade que já tem esse perfil mais histórico, mais antigo, de famílias antigas, etc., para vocês é um desafio muito grande, não é isso? Não só ter que lidar com essa questão familiar, não sei até que ponto os familiares ainda se envolvem ou não se envolvem, não é isso? É um desafio muito grande. E numa cidade que não é uma cidade, a metrópole, por exemplo, é uma cidade relativamente pequena. Sim, né? Sim, sem dúvida. No nosso caso, até, enfim, por uma certa dificuldade de tomada de decisões nos negócios, a gente acabou separando, na verdade, parte da família ficou com a versão Teresópolis, parte com o shopping, e o meu núcleo e outros familiares fomos para o shopping. Mas empresa familiar, enfim, acho que quase todo mundo sabe que é muito complicado, você mistura família com negócio, então é muito difícil. Na verdade não tem distinção entre pessoal e familiar.
empresarial. Aquela frase, vamos separar. Negócio é difícil. Você chega em casa, conversa sobre empresa, chega no trabalho, conversa sobre família, então é tudo misturado e isso no dia a dia é complicado. No nosso caso lá, a gente conseguiu, na verdade, separar isso muito bem agora, a gente realmente conseguiu focar nas questões do negócio, tirando a questão familiar de jogo. E isso é muito bom para a família e para o negócio. Sim, você realmente não mistura, não cria conflito entre famílias. Conseguimos. Marcelo teve um papel fundamental nisso também, quando a gente o contratou em 2017 para vir para cá, que foi exatamente na época em que a expansão ficou pronta, que acho que depois vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso também. E ele teve um papel fundamental exatamente para trazer um lado mais empresarial, de gestão e facilitar o entendimento da família, da importância dos processos e conseguir separar as coisas. Então, ter alguém com a experiência que o Marcelo tem, de ter trabalhado em grandes shoppings, em grandes empresas e trazer todo esse conhecimento para cá, para dar segurança para a tomada de decisões é muito importante. Porque senão a gente fica naquilo que a gente falou antes. Era no sentimento, eu acho que esse aqui é o melhor caminho, mas será que é mesmo? Muitas vezes você vai naquele caminho e bate com a cara na parede. Então, ter a experiência dele facilitou muito esse processo e é uma relação de confiança que a gente foi criando ao longo do tempo. Muito bom. De decisões acertadas, sugeridas por ele, que foram tomadas, sugestões depois da família que ele também achou boa e assim foi se criando um relacionamento. Muito bom. Foi bom para a família e para os negócios. Nós vamos para um break, estamos com o horário estourado, porque conversa boa é assim, não é? Na volta do break eu vou contar uma história de família e negócio, guardada as devidas proporções. Segura porque nós voltamos já já. Conheça a The Best Coffee, onde você pode saborear uma infinidade de doces, salgados, sanduíches e, principalmente, uma grande variedade de cafés. Além disso, temos um espaço aconchegante, onde você pode fazer o seu lanche e tomar o seu café com conforto e bem-estar em um ambiente super agradável. Conheça a cafeteria The Best Coffee, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. Telefone 2741-2387. A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar, conte com a Piso Show, a Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos, 3642-6200. Conheça o Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas da Igreja Batista Monte Hermon. Ligue para 2741-2710 e saiba mais sobre os nossos atendimentos gratuitos. Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro, no Templo Antigo da Igreja Batista Monte Hermon. Estamos de volta com Café com Resenha, um bate-papo muito legal de informação e também de muita instrução, conhecendo um pouquinho Teresópolis, a história também do shopping, Teresópolis Shopping, que é o maior shopping, na realidade o único shopping que Teresópolis tem de verdade, né? Nós temos outros chamados shoppings, mas o shopping mesmo é o Teresópolis Shopping. Eu, antes de puxar uma conversa aqui, porque na saída do outro bloco, você terminou falando a respeito dessa questão da família e tal. E aí eu vou contar uma história aqui rapidamente, né, para descontrair, já está descontraído o ambiente lá de casa com relação à cafeteria aqui quando nós montamos. E aí eu sou meio pilhado e tal, né, e todo dia quando chegava em casa eu falava reunião para falar da cafeteria. E aí reunia eu, a Neide e Júlia, que éramos os responsáveis pela cafeteria. O Jonathan um pouquinho mais novo vinha aqui ajudar. E o Juanzinho, que é o mais novo de todos, à época 9 anos de idade, 8 anos de idade, o Juan vinha aqui, trabalhava, se aborrecia, dizia que se pedia demissão, tirava o jaleco e ia embora. Aí um dia, nós tínhamos reuniões e eu cobrava, né? Tá errado, é isso, é aquilo, tal. Um dia, rapaz, o Juan tá na igreja
E aí, classe de crianças, está o responsável pelas crianças, o tio Douglas, fala assim, quem quer pedir uma oração pela família? E a igreja lotada de crianças. O Juan levanta e diz assim, eu quero. Olha, o filho do pastor. Todo mundo olhou para o Juan e falou, o que vem? Aí o Juan falou assim, eu quero pedir oração lá pela minha casa. Aí o tio Douglas ficou preocupado, falou, é o filho do pastor. É o filho do pastor, não pode expor o pastor. Aí o Juanzinho falou assim, ó, tem que orar lá por casa porque todo dia de noite o pau quebra com reunião da cafeteria. Empresa familiar é isso. Empresa familiar é esse negócio aí, né? Mas graças a Deus, como assim, guardadas as devidas proporções, pelo negócio, pelo amor, né? Porque não adianta, empresa familiar tem muito sentimento, né? Por exemplo, aqui nós temos muito amor quando fizemos isso aqui. Eu até às vezes conto que aqui não foi feito para ganhar dinheiro, foi feito para aprender, não é? E também chegou a ser uma espécie de lazer. O negócio tem que ser prazeroso, não é? Você tem prazer em fazer um negócio. Eu quero pegar essa esteira do raciocínio aí, da família, do prazer e tal, pensar um pouquinho no shopping para a cidade. A importância de um shopping para uma cidade. Comumente as pessoas pensam só no fator comercial. Então, a Marcela acabou de dar um exemplo aqui da importância do shopping numa ação para valorizar a cidade. Coisas interessantes que nós sabemos. Melhor autoestima das pessoas. Não é? Eu amo Teresópolis. Poxa, você tem orgulho de falar que você mora numa cidade. No último bloco, não tem como, vamos falar um pouquinho da questão política aqui, não necessariamente partidária, mas é importante a gente tratar um pouquinho disso. Mas era uma cidade em que as pessoas estavam cansadas. Questão política, assim, tudo muito difícil. Questão política, eu que, por exemplo, quando ia para o Rio, as pessoas me perguntavam duas coisas, sobre política e tragédia. Era só isso que perguntavam. E aí, quem é o prefeito agora? Ainda é o mesmo prefeito? Quem é o prefeito hoje? Né? Quem é o prefeito hoje? Essa era a pergunta, né? E a tragédia? Como é que tá? A cidade se reergueu? Era só isso que nós ouvíamos aqui. E, de repente, Teresópolis mudou. É uma cidade em que as pessoas estão vindo para cá. Há um tempo atrás, eu até entrevistei aqui o comandante da Polícia Militar aqui, do Batalhão de Teresópolis, e ele deu uma informação que eu até já tinha conhecimento, que Teresópolis era, 2016, no Brasil, a 8ª em segurança, mais segura. E no estado do Rio de Janeiro, a primeira. Então isso atrai as pessoas para cá, o clima é excelente, né? Pode estar um sol escaldante, você vai para a sombra, aliviou. Então o clima, a segurança, mas tinha o problema do empreendedorismo, tinha a questão do negócio, não é? A insegurança que gerava. Eu tinha preocupação, né? Tudo bem, eu estou aqui, mas e meus filhos? Como é que vai ser? E isso mudou, não é? Sim. Quando você conta que há um movimento, né? Há um grupo de empresários, filhos, né? São sucessores de negócios, que se reúnem para pensar em Teresópolis, e na realidade são as empresas que praticamente mantêm essa cidade, porque não são muitas. Teresópolis não tem muitas empresas grandes. O Teresópolis, o Shopping Teresópolis Shopping, é o shopping aqui hoje. Não só o único, mas também aquele que proporciona muitas coisas para a cidade, não é isso? Sim, sem dúvida. E como a gente falou antes, a ideia do shopping é exatamente trazer um senso de pertencimento para o teresopolitano. E a gente entende que hoje o shopping não é mais um templo do consumo, né? Mas sim um hub, um lugar de encontro, de convivência. Um lugar que você consegue ir lá, tem entretenimento, tem lazer, tem alimentação, tem varejo também, tem consumo também. Isso. Né? Essa expansão foi sensacional, né? Sim, então a gente tem trabalhado muito com a experiência do cliente, então com ambientação no mall, com música, com paisagismo, com mobiliário que a gente comprou recentemente, moderno, confortável, para as pessoas realmente ficarem dentro do shopping. Ter o prazer de ficar ali, não só entrar e comprar. Exatamente. Espaço família, pet-friendly. Exato, exatamente. Foram uma série de medidas para a pessoa ser uma extensão da casa dela. Então, realmente, é um convite para as pessoas se sentirem em casa enquanto estiverem no shopping. E a gente tem visto isso, enfim, nos números, né? O fluxo do shopping tem tido um resultado muito bom. Antes da pandemia, a gente estava num crescimento muito bom. E eu acho que é um reconhecimento da população desse espaço que a gente está fornecendo também. E, enfim, a gente tem ideias grandes aqui para o futuro para estar melhorando cada vez mais. Tem alguma coisinha para já contar aqui, em primeira mão, primeiro programa? O chefe deu uma olhadinha. Não, o chefe Não, a gente tem, enfim, um desejo antigo já da gente tá expandindo o shopping. É um projeto que... Sexta expansão, né? A sexta expansão. O Marcelo chegou, na verdade, na 5ª expansão. Ele chegou na semana seguinte, inaugurou a praça de alimentação. Muito melhor. E, na verdade, a percepção que as pessoas têm com essa expansão é lógico que tem um espaço novo, enfim, uma remodelação do espaço do shopping, com a praça de alimentação subindo.
ficando mais confortável, mas tem também um outro fator que eu acho que as pessoas não percebem tanto, que é, na verdade, o trabalho por trás dos panos. A gente fez todas essas medidas que a gente falou aqui, enfim, de ambientação e tudo mais, que tornaram o shopping mais agradável, que se deu logo depois da expansão. Então a expansão somada, todo esse trabalho que a gente teve, que deu esse resultado que a gente está tendo hoje, e mais do que isso, dá segurança para a gente conversar sobre uma sexta expansão. A gente tem interesse de lojistas, a gente tem interesse de marcas de estarem entrando no shopping. Hoje a gente está com uma vacância super baixa, então a gente tem a segurança de que uma expansão vai ser muito bem-vinda, tanto para a cidade quanto pelo lado empresarial também. Sim. Então, aqui em primeira mão, em algum momento breve a gente vai estar voltando a conversar. A gente estava com o projeto já praticamente engatilhado antes da pandemia, né? Evidentemente a gente teve que segurar. Sim. Mas se tudo der certo, se Deus quiser, em breve a gente vai estar retomando o projeto. E só para agregar um pouquinho o que o Ralf falou, a gente vai dar, nessa sexta expansão, a gente vai dar foco em 2 segmentos que a gente entende que são segmentos que hoje em dia ancoram qualquer shopping center dentro desse novo conceito de shopping. Shopping não é mais só um tempo de consumo, que são lazer e gastronomia, alimentação e lazer. Então, a princípio, esses vão ser os focos para essa nova expansão. Novas salas de cinema, novas operações de alimentação e uma outra operação de entretenimento também para estar agregando mais ainda, e para fazer com que a gente falou um pouco sobre fluxo, né, mas dando números, né? Teresópolis tem 180 mil habitantes. O fluxo do shopping, antes da pandemia, naturalmente, era de 350 mil pessoas por mês. Muito então, bom, não é? É muito bom. É muito bom. Muito como bom. se a cidade passasse 2 vezes pelo shopping. Mês, né? Por mês. Por mês. Isso é um número espantoso, é um número muito bom. Sim. Meses como novembro, dezembro, esse fluxo chega a 550 mil pessoas. Então a cidade passa 3 vezes, 4 vezes por lá. Então é isso, quer dizer, essa relação que já existe entre a cidade e o shopping, a gente está querendo tangibilizar cada vez mais. A gente quer cada vez mais ser o vértice, né, para as coisas acontecerem junto à prefeitura. E mais uma vez também voltando um pouquinho à questão da prefeitura atual, do Vinícius e tal, né? Enfim, a gente tem uma relação muito próxima e, de fato, a gente tem avançado bastante em algumas ações e muitas são puxadas por ele também, são puxadas por ele pela iniciativa, pela né? equipe dele, pela iniciativa e pelo ambiente favorável ao empreendedorismo. Sim. É exatamente aquilo que eu estava falando, né? Enfim, do ponto de vista do empreendedor, ele só vai investir se ele tiver segurança. Seguro para isso. Com certeza. Porque senão ele fica quieto. Ele fica quieto mantendo onde está. Isso que o Ralf falou, de estar avaliando expansões e tal, isso na verdade é resultado de uma soma de vários fatores, né? Mas entre eles um ambiente seguramente mais favorável para investimento, para retorno do capital investido. Na verdade, com certeza. Essa a última linha, na verdade, é um fator importantíssimo. Né? Enfim, não tem como a gente não considerar. Não considerar. No último bloco, eu quero até tocar bastante nesse ponto, porque a questão da política da cidade envolve diretamente para vocês, como você acabou de dizer, não há como. Mas voltando aqui nessa questão, né, porque Teresópolis, a meu juízo, pode ser que eu erre, eu critiquei muito. Até às vezes, olha, eu hoje falo para um público aqui no bairro São Pedro, que é o maior bairro populacional dessa cidade. Eu falo aqui para, em média, por semana, vamos colocar 1000 pessoas, considerando todos os cultos e o número de pessoas que se reúnem na igreja. Temos um instituto aqui também que é representativo aqui no bairro, não é? Acredito eu, por ser o único com essa estrutura aqui dentro. Então acaba que você fala muito, se relaciona muito com as pessoas. Eu sempre critiquei muito a maneira do teresopolitano pensar. E existiam alguns problemas. A questão da xenofobia acho que hoje diminuiu, mas era muito. Quem vinha de fora, eles meio que olhavam com um olhar, né, desconfiança. E isso diminuiu porque está vindo muita gente de fora. Daqui a pouco vai quase que equilibrar de fora e de dentro, não é? Mas esse pensamento teresopolitano, muitas vezes prejudicado por um pensamento minimizado das coisas, não valorizava a sua cidade, muito aqui dentro,
mudou muito isso. Eu me lembro que há um tempo atrás, pouquíssimas pessoas iam no Rio de Janeiro, saíam daqui para ir lá. Eu até lembro que eles falavam assim, você vai viajar 80, 100 quilômetros, para mim eu vou lá e volto rápido. 1h30 vai, 1h30. Daqui a pouco eu desço para o Rio às vezes 5 vezes por semana, até para uma função que eu tenho na convenção, rodo o estado todo, mas assim, para mim é fácil. Mas as pessoas aqui, não, porque o Rio e aquela coisa toda, isso, mesmo com as dificuldades aqui, elas tinham dificuldade de sair daqui. Por exemplo, eu por muitas vezes optava com a minha família em ir para o Rio, até mesmo com um shopping para comprar coisas, porque o shopping aqui tinha uma estrutura muito menor. Hoje você não precisa mais disso. Não é? Hoje o Teresópolis Shopping tem marcas de varejo que tem lá embaixo, as opções que você tem, né? E vai progredindo, vai crescendo. A questão da gastronomia também, acho que melhorou muito dentro do shopping, um avanço, né? Cada vez mais também vai proporcionar. Isso tudo trabalha o pensamento, Marcelo, Ralf, não trabalha o pensamento das pessoas? Então as pessoas um prazer melhor de morar aqui. Se antes tinha que sair porque aqui não tinha, agora tem. E valoriza aqui, passa a valorizar a sua cidade. Eu acho que esse crescimento empresarial, esses avanços que estão tendo, sobretudo, trabalha muito o pensamento, para mudar o pensamento do teresopolitano. Quando a gente falar de política aqui no próximo bloco, eu vou falar sobre isso, porque é o que eu contesto muito aqui nesse programa. A cidade tem que aprender a pensar por conhecimento e não boataria. É muito isso, vota-se por boataria, conversa por boataria, fulano é uma boataria generalizada que às vezes assusta. Talvez vocês não tenham muita... seja uma linguagem diferente para vocês, porque não convivem muito com essa boataria, mas nós que estamos por lá de cá, percebemos muito isso. E não tem jeito. Hoje relacionamento se comunica de todas as formas, quer seja pela religião, quer seja por negócio. Vocês têm 350 mil pessoas flutuando, passando um fluxo dentro do shopping, é muita gente que o shopping acaba se relacionando. Não é isso? Sim. É exatamente isso, né? Enfim, esse participar do dia a dia da cidade, do teresopolitano, e também com essa função de estar procurando abrir a cabeça e estar trazendo boas práticas também para a cidade, para o shopping, porque Nelson Rodrigues usava um termo que eu acho muito bom, que era um termo que ele usou quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 1950, em casa, no Maracanã e tal. Quer dizer que o brasileiro tinha um complexo de vira-lata, que é um termo muito bom, é um termo excelente, né? Enfim, um país que construiu um estádio como o Maracanã, que tem, né, enfim, conseguiu aquilo e tal, chegava a um certo ponto e tinha medo de ganhar, né? Então, isso aí. Tinha medo de ganhar, né? E fazendo uma analogia, né, com todos os descontos que devem ser dados, na verdade é isso, eu acho que o teresopolitano também, de uma certa forma, ele não tinha e continua não tendo. Enfim, na verdade, isso é um processo. É um processo. A gente também não pode entender como sendo já uma obra pronta. Não é. Ainda tem um longo caminho pela frente. Tem um gerúndio enorme nisso. Né? Mas, assim, o fato de você estar proporcionando experiências boas, marcas boas, de você estar tratando com respeito, com carinho e tudo mais, faz com que as pessoas também acabem percebendo isso e voltem. Isso aí. E eu tenho certeza que essas iniciativas do Teresópolis Shopping, proporcionando para as pessoas um lugar agradável de estar, a facilidade de não precisar se locomover, porque tem dentro da cidade um local onde vai encontrar tudo isso, Sim. Com certeza ajuda a mudar o pensamento. Porque acho que todos precisam de um pouquinho de autoestima, não é isso? Para melhorar a questão da comunicação em todas as áreas, principalmente na área comercial também, é muito importante. Quando você tem lojas que não se preocupam muito, não, qualquer coisa serve para as pessoas entrarem e participarem. Quando você investe, que a pessoa entra, né, ela se sente muito melhor, eu acho que isso vai oxigenando a mente, vai mudando também o pensamento, não é isso? Sim, exatamente isso. Né? Enfim, a gente quando assumiu a administração do shopping, a gente via que uma das coisas que a gente mais teve dificuldade e que a gente hoje em dia mais colhe frutos nisso foi a implantação de regras. Implantar regras. Quais são as regras, né? Com relação ao próprio lojista do shopping, né? Quer dizer, quem pode entrar fora do horário de funcionamento do shopping? A que horas que pode entrar mercadoria na loja? A que horas que você pode fazer vitrine no shopping durante o funcionamento do shopping? Então, sempre que você implementa as coisas, você sempre tem no primeiro momento uma resistência. Sim. Mas num segundo momento você vê que é com muita
né, a satisfação que a gente hoje em dia vê, que hoje em dia o próprio lojista, quando não tem regras, ele pede. Sim. Ele pede. Então, é basicamente isso, né? Enfim, é um processo, né? E a regra é uma necessidade até para valorizar. A disciplina. A disciplina. Enfim, a gente comenta muito sobre isso, né? A questão da disciplina, né? Quer dizer, você estava falando sobre o modelo mental, sobre o pensamento e tal. E a gente entende que a disciplina, né? Você ser disciplinado no cumprimento de regras, no cumprimento de horários, e você está disciplinado, isso é fundamental. E eu acho que valoriza, porque aquilo que você trata de qualquer maneira, sem disciplina, sem regra, sem ordem, acredito que a mensagem que passa é que não se valoriza, vale tudo. E o que vale tudo não se valoriza nada. A verdade é essa. Quando você cria esse tipo de comportamento, você valoriza. Nós vamos para um break, voltamos já para o último bloco, imperdível, já nós voltamos. Conheça a The Best Coffee, onde você pode saborear uma infinidade de doces, salgados, sanduíches e, principalmente, uma grande variedade de cafés. Além disso, temos um espaço aconchegante, onde você pode fazer o seu lanche e tomar o seu café com conforto e bem-estar em um ambiente super agradável. Conheça a cafeteria The Best Coffee, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. Telefone 2741-2387. A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar, conte com a Piso Show. A Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos. 3642-6200. Conheça o Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas da Igreja Batista Monte Hermon. Ligue para 2741-2710 e saiba mais sobre os nossos atendimentos gratuitos. Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas. Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro, no templo antigo da Igreja Batista Monte Hermon. Estamos de volta para o último bloco do Café com Resenha. Que papo sensacional aqui hoje. Tenho certeza que está ajudando a todos nós pensarmos um pouco melhor, sobretudo na nossa cidade. E aí, caminhando nessa ideia, vamos tratar um pouquinho da questão política, porque não há como pensar. Teresópolis prejudicada durante muito tempo, não é? Pelos desmandos políticos, pelos inúmeros casos de corrupção, alguns até absurdos, em momentos difíceis para a cidade. Isso acho que prova também um pouco do valor, não é, da capacidade de Teresópolis de superar, não é, momentos extremos de dificuldade, como foi a questão até mesmo da tragédia de 2011. Agora a pandemia, eu não sei, vocês podem responder melhor do que eu, mas eu entendo que Teresópolis reagiu bem à pandemia. Eu esperava que fosse pior, até pelo cenário da cidade hoje favorável politicamente, pelo menos no que diz respeito ao poder executivo. Eu não digo a política partidária externa, aquela discussão, né? Essa aí está um pouquinho prejudicada ainda, mas o exercício da prefeitura, por exemplo, as medidas tomadas, creio eu, e os próprios empresários. Eu acho que reagiu bem à pandemia, não é isso? Você mesmo, Marcelo, participou de um programa comigo, o Fatos em Foco, e você trouxe dados, informações importantes. Eu acho que Teresópolis reagiu bem à pandemia. Podemos confirmar essa informação? Vocês que estão no meio aí do meio empresarial? Sem dúvida nenhuma, pastor. Eu acho que a cidade superou as expectativas nesse sentido. Eu acho que a prefeitura teve um trabalho importantíssimo, que foi conseguir colocar novos leitos aqui à disposição da população.
Tanto é que, enfim, ultimamente a gente não tem visto a falta de leite. Às vezes chega ali quase no limite, mas a gente não tem escutado pessoas que chegam com Covid e não tem atendimento. Então acho que esse daí é o fator principal, né? Ter a dignidade, a pessoa, se precisar, ela vai ter um espaço para ela ser cuidada. Então, nesse sentido, acho que a Prefeitura fez um trabalho muito bom. No faseamento de reabertura também da cidade, a gente acredita que foi bem pensado, foi estruturado e, mais importante, foi um diálogo. A Prefeitura sempre colocou todos os empresários da cidade em conjunto, então, na verdade, pensaram juntos, né? Foi um projeto construído em conjunto para não ter ninguém desfavorecido nessa reabertura. Então, sem dúvida nenhuma, foi muito construtivo, muitas ideias surgiram durante essas reuniões e muitas soluções também, pensando sempre em todos os segmentos da economia da cidade. Então, eu vejo como enfim, um resultado que está sendo vitorioso. Eu acho que ainda tem um caminho longo pela frente. A pandemia ainda está longe de terminar. Sim. Mas do que aconteceu daqui para trás, acho que foi um trabalho bem feito, né? Bem feito. Acho que os empresários reagiram bem, o comércio reagiu bem, não foi isso, Marcelo? Todo esse processo de reabertura, é importante frisar isso novamente. Ele foi um processo onde a gente, eu e o Ralf participamos de inúmeras reuniões na Prefeitura e foi muito bacana ter participado disso. Com certeza isso vai ficar para nossas vidas aí, porque foi um trabalho onde as entidades todas aqui da cidade de comércio, Sincomércio, a SEAT, CDL, o Teresópolis Shopping, Convention Bureau, Convention Bureau, todo mundo sentou na mesma mesa com os secretários e com o prefeito. E seguramente a gente teve mais de 5 ou 6 reuniões onde tudo era discutido. Naturalmente, cada um trazia o seu pleito, mas, enfim, de modo geral, houve uma pauta única e essa pauta única ela foi alinhada junto com a Prefeitura de uma forma que a gente conseguisse reabrir de uma forma segura, como a gente conseguiu reabrir. Hoje em dia, falando de números, né? A gente apresentou no mês passado, mês de agosto, um resultado final em comparação com o ano passado, no mesmo ano, de uma queda de 20% das vendas do shopping. Entendendo que o shopping está trabalhando 3 horas a menos. 3 horas a menos. Portanto, de 11 horas que o shopping trabalha, de 10 às 21, o shopping está trabalhando alguns dias de meio-dia às 20. Então, está trabalhando quase 30% a menos e teve um resultado de vendas 21% a menos. Esse não é baixo? Não é considerável baixo pelas dificuldades? Sim, eu acho que é um resultado muito bom. Muito bom. Eu acho que é um resultado muito bom. A gente vê, em termos de fluxo, teve uma queda um pouco maior, o que aponta o seguinte: a gente está tendo hoje em dia um consumo mais objetivo. Quem entra no shopping, até mesmo pelas restrições de aglomeração, de acesso e tudo mais, quem vai ao shopping hoje em dia consome. Então isso é muito positivo. A gente tá vendo, a gente teve ao longo desse período todo de pandemia, até mesmo em comparação com outros grandes shoppings que a gente conhece do Rio, do Brasil como um todo, que perderam muitas operações, nós perdemos uma loja no shopping. Também um número muito bom. Esse período todo. E mesmo assim não foi nem em função da pandemia, foi por uma questão de opção de negócio do lojista. Saiu de uma loja de 30 metros quadrados para uma loja de 120 metros quadrados. Opção dele. Certo. E já foi reposta, inclusive, essa loja. Então, a gente já alocou 2 lojas nesse período, a gente está com uma vacância hoje em dia muito baixa e tem uma procura muito grande. De 3 lojas vagas que nós temos, praticamente 2 já estão negociadas. Então a gente voltou em pleno vapor. Muito bom. Em pleno vapor, o que comprova mais uma vez que essa retomada, para a gente, pelo menos, ela foi muito rápida e até surpreendendo a gente. Quer dizer, agora, mais uma vez também trazendo, né, quer dizer, e aí também puxando um pouquinho a sardinha para nossa brasa, quer dizer, e aí também enaltecendo um pouquinho a postura do empreendedor também, enquanto isso, que teve uma postura de abrir mão de muitas coisas ao longo desse período para fazer com que
com que a situação fosse mantida. Fosse também, mantida. Né? E fosse suportável, né? Que a gente vê que em alguns comércios ou em outros empreendimentos e tal, se o locador teve uma posição um pouco mais dura, ele não conseguiu segurar na linha do tempo. Né? Sim. Mas enfim, a gente está bastante satisfeito também com a condução e até mesmo o processo de expansão que a gente falou aqui em primeira mão do shopping, que foi paralisado, ele está voltando. A gente está voltando a conversar com a mesma segurança que a gente tinha no ano passado. Então aquela área ali, a área geográfica do shopping ali, não esgotou a possibilidade de expansão? A sensação que nós temos de fora é que vai para onde agora? Ou só se for para cima, para o lado, para trás, para onde vai? É para cima. Para cima, foi o que eu imaginei. É exatamente isso. Né? A gente tem hoje em dia 2 blocos no shopping, né? O bloco antigo e o bloco novo. Sim. Né? O bloco antigo que foi ligado ao novo pela passarela. E no bloco antigo ainda existe a possibilidade de fazer uma junção com a praça de alimentação. Muito bom. Então, essa é a possibilidade mais imediata da gente tá expandindo. Agora, na linha do tempo, é claro que, quer dizer, e aí é o lado expansionista dos empreendedores e tal, ao redor, no entorno, né? que é um entorno extremamente bem localizado na cidade, está no coração da cidade. Muito bem localizado. Né? E que ainda tem um comércio muito tradicional, tem ainda alguns apartamentos, algumas salas comerciais e tal, e que talvez isso na linha do tempo seja a 7ª expansão. Sim. E às vezes as pessoas não percebem, mas né, a 6ª expansão foi essa última, né? Então não, foi quinta, né? Foi vamos para a 6ª. A 6ª e a 7ª. E a 7ª. Então, assim, essa última foi fácil perceber, né? Até porque ficou muito visível e facilitou muito mais, agregou mais lojas, né, de varejo, que é importante para a cidade, as pessoas procuram isso. A questão da praça de alimentação também facilitou e melhorou muita coisa. Já caminhando para um finalzinho, infelizmente, temos que ter outra oportunidade, voltar aqui daqui a um tempo a discutir, né? Porque o tempo muito rápido. Passa muito rápido, parece que não, mas passa. Eu vou bater na tecla que eu sempre encerro o programa. Eu me sinto na obrigação e na responsabilidade de trabalhar a favor disso. Porque hoje sei que sou uma pessoa formadora de opinião na cidade, por representar uma comunidade e por, de alguma maneira, pelas mídias, pela rede social, ter alguma fala. E é tentar fazer com que o teresopolitano aprenda, de fato, a amar Teresópolis. Essa iniciativa do Teresópolis Shopping é excepcional. Cada vez mais deveriam ter investimentos nesse sentido, das pessoas valorizarem sua cidade. Também se desafiarem a pensar um pouquinho melhor. Às vezes peca um pouco nisso. A política sofreu muito tempo, mas eu acho que nós estamos avançando muito nesse sentido. É lógico que qualquer lugar, cidade pequena, tem a política de esquina, de bares, de igreja, de cafeteria, não é? Sempre tem. Mas nós podemos proporcionar e provocar isso na cidade. Pensar mais, até mesmo antes de votar. Temos uma eleição aí pertinho e temos 2 opções. Há uma possibilidade grande de nós mantermos o que está acontecendo hoje e avançarmos, porque é o que eu disse no primeiro bloco. Eu sempre ouvi isso aqui. Teresópolis, esquece. Para negócio... Na verdade, eu cheguei aqui ouvindo isso. Para negócio, esquece. Não é? Para trabalho, esquece. Aqui trabalho é péssimo. E hoje não é mais assim. Hoje você tem oportunidade de trabalho. Não é fácil porque não é fácil em lugar nenhum, mas não como era antes. A força do teresopolitano para trabalhar, para empreender, para crescer, abre esse negócio aqui o tempo todo. Então a força do teresopolitano é muito grande para se reinventar, para superar dificuldades, temos visto isso. Eu rodo o estado todo pela convenção e observei que alguns lugares demoraram muito a voltar e não voltaram como Teresópolis. Cidades que são muito mais turísticas por função de praia e de pontos turísticos mais conhecidos, voltaram por uma obrigatoriedade impositiva, não é? Aqui, o prefeito, que no início usou aquele lockdown lá por CPF, que eu fui um dos primeiros a questionar e perguntar para ele de onde você tirou essa ideia. Eu perguntei para o Vinícius, onde você tirou essa ideia? E só depois que eu ouvi dele a explicação, não é? Aí eu passei a entender e eu acho que ficou claro que foi uma saída, não é, que ajudou a cidade. O que o Teresópolis Shopping pode fazer ainda mais para melhorar essa cidade, para ajudar o crescimento dessa cidade, a mentalidade de um povo que é maravilhoso para conviver? Eu acho que o papel do shopping, nesse sentido, na verdade, continuar fazendo esse trabalho que a gente tem feito, né? Esse trabalho de pertencimento, de parceria com a prefeitura.
com outros empresários locais, para a gente estar investindo na cidade, para a gente estar melhorando as áreas públicas da cidade. Sim, também. Isso é importantíssimo. Então, eu acho que o papel privado, né, vamos colocar assim, do shopping em relação à questão pública é exatamente esse, de ser um parceiro. Ser um parceiro. Independente da prefeitura que estiver atuante, a gente tem sim o interesse de estar contribuindo para a cidade. A gente quer fazer um trabalho para durar anos e anos. E isso é importante, né, Ralf? Essa relação privado-público. Sim. Você falou uma frase muito importante, independente de quem estiver lá. Isso é importantíssimo. Isso aí. Então, a ideia é pensar lá na frente e pensar junto. A gente só vai conseguir sair bem dessa situação e evoluir como cidade, se tornar uma cidade cada vez mais atrativa, se todo mundo estiver junto, unido. Então, eu acho que o nosso papel nesse contexto é exatamente esse, que é o que a gente tem trabalhado muito para a gente conseguir alcançar, e eu acho que tem dado bons frutos. Muito bom. Até agora. Muito bom. Marcelo? Isso, enfim, só para complementar o que o Ralf falou, quer dizer, realmente, quer dizer, o shopping nisso, ele tem procurado cada vez mais ter um papel próximo junto às secretarias, Secretaria de Turismo, Secretaria de Atividade Econômica, Secretaria de Esportes, adoção de algumas praças. A gente está nesse momento exatamente também de uma possível adoção de uma praça próximo ao nosso entorno lá, para a gente também zelar pela área pública, junto à prefeitura, junto à igreja. E, mais uma vez, quer dizer, eu entendo também que um dos grandes problemas de qualquer gestão pública, e a gente viu isso muito, especialmente no estado do Rio, é uma questão da falta de continuidade, né? Acho que a falta de continuidade é um problema enorme, porque, enfim, sempre o próximo que entra, ele quer desfazer o que o outro fez, porque ele quer botar lá a placa dele. Exatamente. Então, assim, isso é um problema efetivo, e eu entendo que nesse momento agora, quer dizer, né, enfim, o shopping, ele tem que, de uma certa forma, sempre procurar ser um pouco neutro com relação a algumas questões, algumas posições, mas apoiar a continuidade. Realmente, a continuidade nisso a gente entende que seja importante, até porque o que foi feito até agora funcionou. Sim. Então, vamos sempre continuar nesse processo de apoiar a cidade, de apoiar a prefeitura, buscar sempre cada vez mais essa sensação de pertencimento, essa sensação de autoestima da cidade, para fazer com que a cidade cada vez mais brilhe na Serra. Tem uma localização privilegiada na Serra do Rio, né? Isso. Exatamente entre duas outras grandes cidades também. E o Teresópolis Shopping leva o nome Teresópolis antes de shopping, né? Então, assim, a gente leva a cidade como bandeira, a gente pensou muito até nisso. Não, vamos tentar mudar o nome, porque muita gente fala de shopping Teresópolis. E eu sempre confunde. E eu sempre tenho o hábito de estar meio corrigindo na Teresópolis Shopping. É exatamente isso, isso não é à toa. É para a gente estar sempre botando a cidade antes do shopping. E o que verbaliza é o que tem poder. É o que tem poder, exatamente. É o que tem poder. Né? É a geração a gente constrói através do verbo. E aí nós vamos encerrando esse programa com uma frase que você disse. Depois você me corrige se eu estiver errado, não sei se foi ele que disse, você parafraseou ele, mas me corrija. Pensar grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então é melhor pensar grande. Não é isso? Essa frase é do Jorge Paulo Lemann, que é um dos empresários brasileiros mais bem-sucedidos do mundo, e que essa frase eu acho brilhante, e a gente usa isso no nosso dia a dia, pensando sempre tentando pensar grande, né? E aí, de qualquer maneira, Ralf, você pensou grande quando decidiu não ir para a Alemanha e vir para Teresópolis. Sim. Eu costumo dizer que o que hoje tem muito valor e deveria ter são as peculiaridades, também as singularidades, não é isso? As pessoas têm o hábito muito de copiarem umas às outras. Quando você avança nessa direção de ter algo muito original, eu gosto de originalidade. E a originalidade é muito importante, sobretudo, para nós termos êxito naquilo que fazemos. É uma frase que vai aí para você. Vou citar aqui um exemplo de um empresário da cidade que eu tenho muito carinho e gratidão. Foi uma das primeiras pessoas que me receberam aqui quando minha igreja era muito menor, eu tinha muito menos expressão na cidade, com extremo carinho, que é o Nilson.
ali do centro gastronômico Recanto. E o Nilson deu um grande exemplo agora nessa crise, porque no momento difícil demais, ele criou ali aquela área da cafeteria, ali da confeitaria, conseguiu manter os funcionários. No momento de crise ele teve uma atitude diferente de todo mundo, e aí conseguiu avançar. E são exemplos que a gente precisa ter nessa cidade. O Teresópolis Shopping deu vários exemplos nesse sentido, também avançou, vai avançar ainda mais, não pensa em retroagir. As pessoas estão vindo para Teresópolis porque mudou. Agora não se fala mais só em tragédia ou política. Agora fala numa cidade de segurança, de ótimo clima, de empreendedorismo. Inclusive ela ganhou um prêmio por isso, por ser uma cidade empreendedora, não é? E tudo isso proporcionado por pessoas como o Ralph, que tem ligação direta com essa cidade, ama a cidade, tem investido aqui, pelo Marcelo também, sobretudo pelo grande exemplo no Teresópolis Shopping. Para você que está em casa, eu acredito que vão muitas mensagens aí, de questões positivas, não é? De investir, de acreditar, de melhorar, pensar para cima e sempre acreditar que em Deus podemos todas as coisas. Muito obrigado, que Ele, Deus, continue nos abençoando em tudo e sempre.